vá além da margem. São muitos que vêm a Cristo. Esse ano, sem contar com as pessoas dessa manhã, 226 pessoas disseram sim para Jesus, vieram até a frente do altar. Amém, glória a Deus. Mas infelizmente não são muitos que avançam, porque alguns ficam apenas na beirada, observando o movimento. E a realidade dele, de repente, que ele começa a ver o irmão ao seu lado, o seu conhecido, sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Mas ele não. Ele vê o outro se envolvendo, fazendo um curso de liderança e começando um pequeno grupo, mas ele fica à margem. Ele vê outro se envolvendo em um ministério, ajudando o ministério infantil, mas ele fica apenas observando da margem, porque ele parece mais seguro. Entenda, o lugar mais seguro para um barco é o cais. Não tem ondas bravis, não tem perigo de se afundar, mas ele não foi construído para ficar parado ali. O barco foi projetado e executado para ir às águas profundas e lá cumprir o seu propósito. Que a sua decisão seja de não ficar no mesmo lugar, não permanecer na margem, mas avançar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Avançar na sua fé, avançar nos seus estudos, avançar no seu trabalho. Sabe, o brasileiro tem uma falha muito grande, ele não se planeja. E nós servimos um Deus organizado, um Deus planejado. Quem sabe algo mais espiritual que você precisa fazer é parar esses dias e fazer um planejamento financeiro, orçamento familiar, um plano de ação para o próximo ano e começar a colocar isso em oração. Mas não ficar apenas no plano, entrar em ação. O que eu tenho percebido é que Deus premia muito mais a ação do que a cautela, do que ficar parado. Saia da margem mesmo com medo. Ezequiel 47:3 que lemos diz: o homem foi para o lado leste com uma linha de medir, com uma trena na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Entenda o que está acontecendo. O profeta estava sendo guiado por Deus. O anjo mede uma distância de 500 metros e convida então o profeta a entrar na água, a atravessar o rio. E o texto vai dizer de que a água se colocava ao tornozelo dele. O anjo mede 500 metros e convida, o impulsiona, o provoca a avançar. O que você faria se estivesse no lugar de Ezequiel? Ou melhor, o que você tem feito diante do chamado celestial de ir mais fundo? Qual tem sido a sua resposta para confiar mais, orar mais, se envolver mais? Você tem tido a ousadia de sair da margem e começado a andar? É Deus quem determina sim a nossa próxima estação, mas cabe a nós ouvir o Senhor e dar passos de fé seguindo a sua voz. A gente nunca se sente pronto, a gente nunca se sente preparado para o próximo desafio que Deus tem para nós, e faz sentido, porque Deus sempre vai nos levando numa progressão, assim como a luz do sol que vai brilhando mais e mais. Mas mesmo que a gente esteja com um pouquinho de medo, decida não ficar para trás, saia da margem e avance em nome de Jesus. Deus está sempre em ação. Deus está sempre trazendo o seu propósito na terra. A oração do Pai Nosso é: seja feita a vontade de Deus na terra, assim como ela é feita no céu. E Deus faz isso através de filhos obedientes, de filhas obedientes, que decidem ir mais fundo em Deus. Saia da margem, não perca o que Deus deseja fazer em você e através de você. O bispo J.B. Carvalho, que nós vamos usar o devocional no próximo ano, disse o seguinte: que a nossa oração deve ser: Senhor, o que fores fazer nessa geração, não faça sem mim. Eu não vou ficar na margem vendo acontecer. Eu não vou ficar assistindo esse movimento dos céus. Eu quero fazer parte. Senhor, o que o Senhor for fazer nessa próxima estação da Com Ágape de Itajaí, não faça sem mim, Senhor.
Senhor, o que o Senhor tem para essa cidade de Itajaí, me inclua, eu não vou ficar de braços cruzados na margem, vendo o movimento de Deus acontecer. Ei, solte o freio, libere o movimento do Espírito Santo de Deus na sua vida. Tem cristão que parece que foi ungido, mas foi com óleo de freio, está toda a vida parado, vive amarrado no e se não joga. Deus vai fazer para onde Deus aponta, Ele paga a conta, aquilo que Deus chama para fazer, Ele se responsabiliza. Quando nos movemos debaixo da palavra dEle, das promessas dEle, Ele nos sustenta, Ele nos ajuda. Você não vai ser envergonhado. Põe a sua confiança em Deus, saia da margem, seja na vida espiritual, seja na sua área de atuação, e viva o melhor de Deus. Aprofunde-se em Deus, ouça dos céus e traga a realidade dos céus para a terra. Quantas pessoas frustradas na caminhada de fé, muitas vezes sem resultados. Pode ter até esforço, mas não tem resultado, porque querem fazer da sua maneira, querem caminhar com Deus andando de longe, acompanhando de longe, mesmo que você não entenda completamente. Olhando para essa figura que estamos analisando, entre nas águas, deixe o Espírito de Deus guiar você, saia da margem. Senhor, o que tu fores fazer nessa geração, não faças sem mim. Olhando para trás, mas nós vamos fazer 20 anos. Eu não consigo me imaginar perdendo todo esse movimento, todas as emoções que Deus gerou nesse lugar, as vidas transformadas. Teve um momento exatamente, me lembrando agora, que um amigo muito querido e muito chegado disse assim: você falou uma vida inteira do seu chamado ministerial, você falou de tudo que Deus estava transmitindo para o seu coração, agora você vai lá, vai molhar o pé na água, vai virar as costas e vai sair fora. Parece que tem tanta coisa em jogo, porque a gente confia onde os pés estão firmes, na segurança de onde a gente está, e se a gente se movimentar, realmente deixar o Espírito Santo de Deus guiar, as coisas podem sair do nosso controle, mas quando parece que saíram do nosso controle, continuam no controle de Deus. Ele está sentado do seu alto e sublime trono, governa toda a terra, o poder está nas suas mãos, o reino pertence a Ele, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele nos sustenta. Saia da margem e aprofunde-se em Deus, viva o que Deus quer trazer para a sua vida e através da sua vida nessa estação.